Ficar tentando aprender macetes e decorando fórmulas não é o melhor caminho para entender a física. Antes de partir para o quiz, vamos refletir juntos na tentativa de entender um pouco esta matéria tão interessante. Comprimento é um tamanho, uma escala, ou uma distância, e é algo estático. Essas duas barras verticais chamadas de módulo significa valor absoluto, ou seja, o tamanho de menos 200 é 200. Outra coisa é percorrer um comprimento, o nome disso é deslocamento. Para ir de uma posição para outra precisamos de movimento. Movimento só pode acontecer durante um intervalo de tempo. Uma posição no espaço. Na verdade é uma posição no espaço-tempo. Espaço em inglês é space. Por convenção se usa a letra S. No espaço-tempo podemos ter n posições, mas cada uma terá seu instante de tempo correspondente. Vamos chamar de Sn as inúmeras posições no espaço-tempo. Essas posições podem ser geradas por uma função Sn de t, que é igual a Sn. Então já descobrimos que posições no espaço dependem de um tempo. Partindo daí, e usando um pouco de matemática, vamos agora tentar esboçar como um movimento poderia ser descrito fisicamente. Para descrever um simples movimento retilíneo, precisamos de uma equação de movimento que ainda não conhecemos. Mas sabemos que essa equação é uma função do tempo. Repare que as posições no espaço dependem do tempo, mas sua unidade aparece em metro ou quilômetro. Como assim? Vamos tentar descobrir o que falta nesta equação usando apenas o bom senso. Sn, de Tn, é uma função descrita por uma equação cujo resultado é na unidade metro ou quilômetro, ou seja, nessa equação existe uma variável que é o tempo. Mas tem que existir pelo menos uma constante que multiplicada pelo tempo dê um valor em quilômetros. Observe, se multiplicar quilômetros por hora, obterá quilômetros, ou seja, nossa equação só pode ser uma constante na unidade quilômetros por hora multiplicada pela variável tempo. Certamente você percebeu de cara que essa constante é o que chamamos de velocidade, só que a velocidade possui direção e sentido, por isso é uma grandeza vetorial. Veja que esta equação ainda não está descrevendo o movimento. Mas se usarmos ela para ir de um ponto ao outro, veja o que acontece. Repare que ΔS é a diferença entre duas posições consecutivas. Finalmente chegamos na equação geral de um movimento retilíneo uniforme. Chegamos em uma função de primeiro grau que depende do tempo, descrita por uma equação que gera uma reta no gráfico, onde a inclinação é a própria velocidade. Essa inclinação nos indica a taxa com que a posição varia em certo intervalo de tempo. A velocidade é uma grandeza derivada e é vetorial. Se a velocidade for positiva, o gráfico da função s de t será uma reta de inclinação positiva. Inclinação positiva significa que o sentido do deslocamento afasta da origem. Se a velocidade for negativa, o gráfico da função s de t será uma reta de inclinação negativa. Inclinação negativa significa que o sentido do deslocamento se aproxima da origem. Essas afirmações são válidas em relação ao primeiro quadrante do gráfico. Se a velocidade for igual a zero, o gráfico da função s de t será uma reta sem inclinação, ou seja, não haverá ΔS. Não haverá movimento se não houver velocidade, bem como não haverá velocidade se não houver movimento. Já que o movimento pode parar, já o tempo é contínuo, é algo imparável que não retrocede. O tempo é uma grandeza escalar e não existe tempo negativo. Mas se tiver comparando dois móveis, não pode usar um módulo só para forçar um resultado, já que talvez não exista uma solução ou um tempo final onde as posições finais coincidam. Cuidado! Todo movimento retilíneo uniforme é um movimento uniforme, mas nem todo movimento uniforme é um movimento retilíneo uniforme. Vamos dar uma olhada na velocidade média. Vamos supor que movimentamos de S0 para S1 em uma velocidade, e de S1 para S2 em uma outra velocidade. Neste caso podemos calcular a média das velocidades do trecho total. Basta considerar a posição final SF de TF e a posição inicial SI de TI, o movimento total e a duração total. Vamos falar de velocidade relativa. Para calcular a velocidade relativa você precisa apenas de uma fórmula para qualquer caso.
porém precisa definir velocidade de quem em relação a quem. Quando pergunto a minha velocidade em relação à sua, a velocidade que quero saber é a minha, mas o observador é você, e vice-versa. Quando pergunto a sua velocidade em relação à minha, a velocidade que quero saber é a sua, mas o observador sou eu. Portanto, em qualquer um destes casos, a velocidade do objeto em relação ao observador será igual sua própria velocidade menos a do observador. Por exemplo, minha velocidade em relação à sua é a minha menos a sua. Sua velocidade em relação à minha é a sua menos a minha. É vetorial. É simples assim para qualquer caso. Por exemplo, o carro A possui velocidade constante de mais 50, enquanto o carro B possui velocidade de mais 100, não importa quem está atrás ou na frente. A velocidade do carro B, em relação ao carro A, será VB menos VA, ou seja, 100 km por hora menos 50 km por hora, obtendo mais 50 km por hora. Isso significa que para o observador A, o carro B está a mais 50 km por hora. A velocidade do carro A, em relação ao carro B, será VA menos VB. 50 km por hora menos 100 km por hora, obtendo menos 50 km por hora. Isso significa que para o observador B, o carro A está a menos 50 km por hora. Repare que uma coisa é o resultado, outra coisa é se já aconteceu a ultrapassagem ou se ainda vai acontecer. Se já aconteceu, os carros estão se afastando. Se ainda vai acontecer a ultrapassagem, os carros estão se aproximando. É uma questão de posição. Porém, as velocidades relativas encontradas não se alteram. Agora, se aparecer questão pedindo a velocidade relativa entre os carros, de duas uma, ou é as duas separadamente, ou é o módulo da velocidade relativa entre os carros. Já que essa pergunta parece não fazer muito sentido, vamos dar um exemplo a fim de testar nossa equação geral. O carro A parte do quilômetro zero com velocidade 100 km por hora. O carro B parte do quilômetro 300 com velocidade menos 50 km por hora. Onde os dois carros irão encontrar? Veja que t0 é igual para os dois e vale zero. Ou seja, queremos descobrir quando e onde os tempos finais e posições finais serão iguais. Agora vamos igualar a equação de S1 de A com a equação de S1 de B. Em seguida, com um pouco de álgebra, vamos isolar o termo comum T1. Subtraia S0 de B dos dois lados. E subtraia também VA, T1, dos dois lados. Coloque T1 em evidência, já que ele é a incógnita em questão que queremos isolar. Por fim, divida os dois lados por VB menos VA. E nesta forma obterá T1. Pegue os valores fornecidos pelo problema. Obterá que T1 é igual a 2 horas. Agora que já sabemos que em 2 horas estes carros vão se encontrar, basta pegar a equação do carro A, ou a equação do carro B, e inserir o valor encontrado de T1, ou seja, 2 horas. Obteremos que os dois carros se encontrarão no quilômetro 200 em 2 horas. Observe que se invertermos os carros de lugar, esta equação não terá solução, ou seja, estes carros jamais se encontrarão, o que é evidente, já que os veículos estariam se afastando. Com a equação geral vetorial, não precisa se preocupar com sentidos. Agora vamos falar um pouco de conversões de unidades antes de chegar ao quiz, já que sem saber converter unidades fica difícil acertar questões de física. Distância poderá aparecer nas unidades metro ou quilômetro, portanto temos que saber converter de uma para outra, e vice-versa. Tenha em mente que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, portanto, se por exemplo, precisar converter 50 metros para quilômetros, divida por 1000, que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 1000. 50 sobre 1000, simplifique obtendo 5 sobre 100. Neste momento, se quer trabalhar com decimais, pegue o 5 e ande com a vírgula duas casas para a esquerda. Se prefere trabalhar com frações, simplifique mais uma vez e fique com o formato fracionário. 1 sobre 20, que é equivalente à forma decimal, 0,05 km. Agora o contrário, converter de quilômetros para metros. Se, por exemplo, precisar converter 5,2 km para metros,
multiplique por 1000. Que neste caso, é o mesmo que deslocar a vírgula 3 casas para a direita, ou seja, 5,2 km é igual a 5.200 metros. A grandeza tempo poderá aparecer nas unidades segundo, minuto ou hora, portanto, teremos que converter estas unidades. Tenha em mente que uma hora equivale a 60 minutos, e uma hora também equivale a 3.600 segundos, já que 60 minutos tem 60 vezes 60 segundos, portanto, se por exemplo, precisar converter 360 segundos para minutos, divida por 60, que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 60, corte um zero, simplifique. Obterá que 360 segundos são 6 minutos. O caso contrário, minutos para segundos, multiplique por 60, 6 minutos vezes 60, 360 segundos. Agora, se por exemplo, precisar converter 360 segundos para horas, divida por 3.600, que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 3.600, corte, simplifique, obterá que 360 segundos são 1 sobre 10 hora, ou se preferir no formato decimal 0,1, hora. O caso contrário, horas para segundos, multiplique por 3.600, 0,1, hora, vezes 3.600, 360 segundos. A grandeza velocidade poderá aparecer nas unidades metros por segundo ou quilômetros por hora, portanto, teremos que converter estas unidades. Tenha em mente que 1 km por hora equivale a 1000 metros por 3.600 segundos. Acontece que 1000 dividido por 3.600 é 1 sobre 3,6. Portanto, se por exemplo, precisar converter 36 km por hora para metros por segundo, divida por 3,6, que é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 3,6. 36 sobre 3,6 é 360 sobre 36. Corte, simplifique. Obterá que 36 km por hora são 10 metros por segundo. O caso contrário, metros por segundo para quilômetros por hora. Multiplique por 3,6. 10 metros por segundo vezes 3,6. 36 km por hora. Agora que fizemos uma breve revisão, vamos ao quiz. Primeira pergunta. Um carro vai em direção a uma torre na velocidade constante de 72 km por hora. Qual a velocidade desta torre em relação ao carro em metros por segundo? A velocidade da torre para o observador carro é a velocidade da torre menos a do carro, ou seja, é 0 km por hora menos 72 km por hora. Menos 72 km por hora dividido por 3,6 dá menos 20 metros por segundo. Resposta: a velocidade da torre em relação ao carro é igual a menos 20 metros por segundo. É claro que em relação à estrada a torre está parada, mas quem está dentro do carro observa a torre se aproximando com velocidade contrária. Pergunta 2. Um ciclista completou em 10 horas os 360 quilômetros de uma prova de resistência. Qual foi a velocidade média deste atleta, nesta competição? Em metros por segundo. Trezentos e sessenta quilômetros em 10 horas, dá 36 quilômetros por hora. Divida isso por 3,6 e obterá 10 metros por segundo. Resposta: a velocidade média deste atleta foi de 10 metros por segundo. Pergunta 3. Ivonete gasta 15 minutos andando até a padaria para comprar pão para sua patroa. Se Ivanete anda sempre a 4 km por hora, qual é a distância entre a casa da patroa de Ivanete até a padaria? Se ela anda 4 km a cada hora em 15 minutos ela anda 1 km. Resposta: a padaria fica a 1 km da casa da patroa. Pergunta 4. A distância do planeta Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Sabendo que a luz do Sol gasta 500 segundos para chegar até o nosso planeta. Calcule a velocidade da luz em metros por segundo.
Multiplique 150 milhões de quilômetros por 1000 obtendo 150 bilhões de metros. Por fim divida por 500. Resposta. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Observação. De acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz é absoluta e independe de referencial, e é representada pela letra C. Pergunta 5. A uma velocidade constante de 900 km por hora, um avião vai de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, cuja distância em linha reta é de 450 km. Qual é o tempo de voo em minutos? Minutos. 450 km dividido por 900 km por hora. 1 sobre 2 horas. 0,5 hora. Ou 30 minutos. Ou seja, a resposta só pode ser letra D. Pergunta 6. Durante o perigeu lunar, ou seja, período em que a Lua fica mais perto da Terra, a distância entre o planeta Terra e a Lua fica por volta de 360 mil quilômetros. Se fosse possível ir em linha reta de avião comercial até a Lua a uma velocidade constante de 900 km por hora, em horas, quanto tempo gastaria para chegar na Lua? Trezentos e sessenta mil quilômetros, dividido por 900 km por hora. Corte zeros. 3.600 dividido por 9. 400. Resposta 400 horas. Ou seja, a resposta só pode ser letra C. Pergunta 7. Um carro com velocidade constante de 120 km por hora vai de São Paulo até Brasília em 5 horas. Qual é a distância entre as duas cidades, em quilômetros? Cinco horas, vezes 120 km por hora. 600 km. Ou seja, a resposta só pode ser letra B. Qual é, respectivamente, a velocidade de A em relação a B e a velocidade de B em relação a A? A em relação a B, 100 menos 50, que dá 150 km por hora. B em relação a menos 50, menos 100, que dá menos 150 km por hora. Pergunta 9. O que este gráfico diz? Afastou da origem. Ficou um tempo parado. Aproximou da origem. Pergunta 10. Caso A e B mantenham este comportamento, o que vai acontecer? Antes de T1, as velocidades são positivas. Ambos afastam da origem. A está mais longe da origem, porém B está mais rápido, já que tem maior inclinação. Resposta: B vai ultrapassar A. Quantas você acertou? Deixe nos comentários. Nosso canal é novo. Se gostou e quer mais vídeos assim, inscreva-se. Muito obrigado.